Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal A Barca Marina. Eu sou Marina Ruivo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma série de livros infanto-juvenis que eu descobri há pouco tempo com o meu filho e que é muito gostosa e muito bacana, muito gostosa de ler para quem, como eu, é amante de gatos. É a série dos Gatos Guerreiros. Este é o livro número 1, que é o Na Floresta. Essa série é assinada, na verdade, por um pseudônimo, mas são 6 escritoras, todas mulheres inglesas, que são responsáveis aí pelos livros, né? Então eu vou contar um pouquinho, aí elas assinam inclusive sobre o pseudônimo de Erin Hunter. Tem toda a explicação, se vocês forem atrás, como que elas escolheram o nome, de por que elas optaram por não assinar individualmente, tem todos esses detalhes, mas o que interessa aqui hoje é falar dos livros, né? Esses outros detalhes dá para vocês pesquisarem depois, quem quiser ir atrás. Então, por favor, se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixa depois também o seu like, né, ao final do vídeo e compartilhe, espalhe bastante esse vídeo. Vamos então de Gatos Guerreiros. Então, o primeiro livro, né, esse que eu mostrei, é o Na Floresta. A capa é bonita, né, gente? A gente que gosta de gato já olha e fala, o que será, né? Então eu fico pensando assim, né? Quem tem gato, ainda mais quem tem gato em apartamento, como eu acho que em algum momento, pelo menos, já pensou assim, puxa, eu faço tudo, né? Eu dou comida, meu gato tá aqui, ou meus gatos, enfim, eu no momento tenho 2, né? Meus gatos são aqui, estão felizes, tem comida, tem caminha à vontade, podem, né? Tá tudo bem. Mas será que eles não se cansam de ficar sempre no mesmo lugar, né? Eu já me fiz essa pergunta assim mais de uma vez. E ainda mais assim, né? Depois que veio a pandemia, quando veio aquele momento do isolamento assim mais radical, em que a gente realmente precisava ficar direto em casa, né? Eu lembro que eu pensava assim, cara, difícil deve ser ser gato de apartamento, hein? Puxa, porque a gente, né, sai, né, até então a gente, né, a hora que quer vai, sai, faz coisa na rua, mas puxa, a gente entra e sai, eles estão sempre aqui, né? Eu até brincava, falava, acho que agora a gente virou como os nossos gatos, né? E afinal de contas, nós gatos já nascemos livres, né? E aí os coitadinhos ficam aqui, mas enfim, eles ficam. E acho que estão bem, mas eu gosto de pensar que quando surgiu a ideia aí de fazer esses livros, eu acho que surgiu a partir de algum questionamento desse tipo, assim, né? Puxa, meu gato tem tudo, mas será que ele não queria viver livre, viver solto? E no caso aqui o questionamento não é nem viver livre e solto na cidade, mas é viver livre justamente na floresta. Então o que a gente tem aqui, né? Quem é esse gatinho que tá aqui na capa? Esse gatinho todo bonitinho é o Ferrugem. O Ferrugem, ele é um gatinho de gente, que é como os gatos guerreiros chamam aqueles gatos domésticos. Então, o Ferrugem vive num lugar que a gente não sabe, não tem o nome, né? De qual é a cidade, qual é o município, a gente sabe, desconfia que é na Inglaterra, mas nem isso é situado, porque todo o universo é criado para ser o universo dos gatos, né? Ele vive numa casa e essa casa, numa área rural, faz meio que divisa com uma floresta. E ele é um gatinho que vive bem, ele é super bem tratado, ele tem todas as necessidades dele, assim, atendidas, né? Ele tem inclusive um amigo, alguns amigos, mas um em especial, um dos vizinhos que é muito amigo, então eles conversam, tem toda essa coisa, a vida dele tá boa. Mas ele tem uma inquietação, né? Ele quer conhecer, ele é jovem, bem jovenzinho ainda, e ele quer conhecer o mundo, né? E ele vê a floresta ali próxima e tem o desejo de conhecer, e ele acaba indo
E nessa ida à floresta, ele descobre a existência desses gatos guerreiros, né? São gatos que são mais magros, né? Eles não têm eles não são gorduchinhos, né? Como os gatinhos de gente. São gatos que têm que apanhar a sua comida, né? Então são gatos mais magros, são gatos que você vê que eles são cheios de machucados, então eles têm uma vida mais sofrida, num certo sentido, mas por outro lado eles têm uma vida livre, né? E o Ferrugem fica absolutamente encantado, maravilhado com essa descoberta. Ele acaba sendo convidado a integrar um dos clãs e ele aceita. Ele resolve, então ele escapa da casa dele e se enfia na floresta e vai passar a fazer parte, então, do chamado Clã do Trovão. Então aí que ele vai acabar descobrindo que existem 4 clãs na floresta, né? E o território, inclusive, é dividido, né? Tem toda a questão espacial e ele passa a fazer parte do Clã do Trovão. No Clã do Trovão, ele vai se tornar um aprendiz de guerreiro e quem vai ser a mentora dele, inclusive, é a líder máxima do clã, que é a Estrela Azul. Só que, claro, conforme ele é incorporado ao clã, muitos gatos vão recebê-lo bem, ele vai inclusive começar a se dar com outros aprendizes, mas outros não vão recebê-lo bem, né? Afinal, ele é um gatinho de gente, um gatinho que veio do território do que eles chamam dos 2 pernas, né? Então, só por isso ele é mal visto, né? Vários gatos vão falar, não, uma vez gatinho de gente, sempre gatinho de gente. E claro, isso é uma das fontes dos conflitos, um dos conflitos que alimentam a série, né? Que afinal é uma série de aventuras, então a gente vai ter o quê? Peripécia atrás de peripécia, né? Esse é o movimento, peripécia atrás de peripécia, acontece alguma coisa, cria-se um suspense, aquilo se resolve, e aí outra coisa, e assim vai, né? Alimentando a série. O que torna, então, esses livros gostosos de ler, além dessas aventuras, é que as autoras conseguiram captar gestos, ações, atitudes e formas de ver o mundo que, pelo menos para nós, parecem ser muito plausíveis, né, para os gatos. A gente imagina que elas seriam... Então, claro, desde gestos, né, de lamber a pata, coisa do banho, todos os rituais entre eles para se comunicar, tudo isso, e da maneira como eles conseguem olhar o mundo, né? Então tem toda uma coisa assim que elas conseguiram fazer muito bem, como se elas recriassem, né, ou criassem, enfim, um modo felino de olhar o mundo, ao mesmo tempo que é um mundo felino também cheio de fantasia, porque aí você tem uma estrutura hierárquica, né? Cada um desses clãs tem líder, representante, existe a figura do curandeiro ou da curandeira, né? Então, que seria essa figura que tá ao mesmo tempo como um curandeiro mesmo, né? Tem um lado do espiritual, mas o lado então de tratar as ervas, né? Então quando eles se machucam e carrega tudo na boquinha, tudo super bonitinho, assim, carregar as ervinhas na boquinha para colocar nos machucados e tal, é uma graça, assim, né? Então a gente se diverte. E tem todos os clãs são regidos pelo Código dos Guerreiros, então eles têm toda também essa organização. E existe inclusive um lado de uma espécie de uma religião desses gatos, né, que é representada pelo Clã das Estrelas, né? O Clã das Estrelas, então, eles olham sempre para o céu e eles veem as estrelas e entendem que lá são os gatos, os antepassados, né? Os gatos que já morreram. Então, assim, é uma graça, né? A gente vê tudo isso, assim, é uma gracinha. Os 6 livros, então, que foram traduzidos, vou mostrar aqui eu vou mostrar as capas para vocês. Foram 6 livros traduzidos, mas depois, pesquisando, esses 6 livros encerram um arco temporal, mas pesquisando acabei descobrindo que tem muito mais. Eu não sei se vai ser traduzido ao Brasil, aqui no Brasil, mas inclusive eles falam, né? Aqui no Brasil, publicado pela WMF Martins Fontes, o primeiro livro faz pouco tempo que saiu na Floresta, ele saiu em 2019. Eles dizem aqui a primeira aventura da série que teve mais de 17 milhões de exemplares vendidos no mundo.
Acho que aí correspondendo a todos essas outras, né, além desses 6 livros, essas outras sériezinhas aí dentro da grande série. Então aqui é o segundo, né? As capas são sempre assim. Então o segundo chama Fogo e Gelo, depois Floresta de Segredos. Este daqui é o Tempestade, Caminho Perigoso, os nomes são, e A Hora Mais Sombria, que então encerra esse primeiro intervalo aí. Pra gente, eu pensava que era a série toda, mas aí fui ver que tem muito mais. Então esses 6 livros que foram traduzidos aqui pra gente, pro português e publicados aqui no Brasil, eu considero assim que são uma leitura muito gostosa, né? Tanto para os jovens leitores de todas as idades, aqueles que estão começando a descobrir que os livros podem ser gostosos, aqueles que estão recordando, enfim, eu acho que para jovens leitores de várias faixas etárias, né? E, claro, também para os amantes de gatos que querem em algum momento uma leitura leve, né? Uma leitura mais despretensiosa mesmo. Eu acho que bom, eu me diverti, eu gostei, né? O meu único senão é que assim, o que acontece? Como são 6 livros, existem episódios que às vezes, e personagens que às vezes precisam ser retomados e tal, e as autoras às vezes nessas retomadas, do meu ponto de vista, eu acho que elas às vezes, em alguns momentos, né, perdem um pouco a mão no sentido de retomar muito, assim, como se o leitor então não conseguisse recordar. É claro que às vezes a gente demora para ler entre um e outro, mas a gente lembra, né? Então, às vezes, isso eu achei que pesa um pouquinho, né? Mas, tirando isso, então, assim, foram livros que me fizeram rir, me fizeram querer saber o que vai acontecer, né? Querer acompanhar as aventuras, torcer pelos personagens, né? Tem o vilão também, claro, tem que ter um vilão. E me emocionar também, né? Então, eu, assim, gostei e acho que, para quem se interessar, vale muito a pena. Então, queria saber se você já tinha ouvido falar dessa série, se você já leu algum dos livros, tem vontade de ler, não deixa de contar, né? E se tiver alguma outra sugestão nesse sentido de gatos, estamos aí também, né? Obrigada, até o próximo vídeo, deixa o seu like aqui pra gente e se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau!